O Benfica perde esta noite em pleno Estádio da Luz contra o Real Madrid. Sabemos que é uma das melhores equipas do mundo, ou pelo menos com os melhores jogadores do mundo, pois se é uma grande equipa ou não já é completamente diferente, até porque não joga um futebol super entusiasmante também e não está numa época também de muitos sucessos. Mas fica para a história um jogo muito quente, em que o jogo inclusive esteve aqui parado cerca de 10 minutos por muita confusão no relvado, muita confusão com as bancadas. É sobre este jogo que nós vamos falar no dia de hoje, é um rescaldo e vamos arrancar com isso. Então, antes de irmos aqui às equipas e como é que o jogo foi, eu tenho que pedir desculpa que o Rescaldo 2 está a entrar mais tarde, vindo do estádio. Foi um jogo muito quente, foi um jogo em que não fiquei com grande voz, mas que acabou por ser aqui um jogo em que ficou a sensação que o Benfica poderia ter retirado pelo menos um empate. Parece-me que o Benfica encarou este jogo como era normal, ou seja, encarou este jogo com uma predisposição muito mais pragmática, muito mais calculista, muito mais a procurar aqui jogar pelo seguro, não arriscar, procurar aqui, por exemplo, as transições através de Rafa, procurar aqui eventualmente também aqui o Prestiani e o Sheldrop como apoios para depois fazer aqui associações com o Pavlidis, mas sempre muito mais pelo seguro do que propriamente naquela intensidade louca que foi o jogo de há 2 semanas atrás, sensivelmente, ou seja, aqui há uns dias atrás. E isto percebe-se, ou seja, enquanto que o outro jogo não havia nada a perder e era a última hipótese que o Benfica tinha de continuar na Liga dos Campeões, este jogo não, este jogo é um jogo a eliminar com 2 mãos, então não fazia sentido encarar como aqui uma grande intensidade que depois abrisse muitos espaços e que o Benfica sofresse golos. Agora, isto também mostra aqui algum respeito por parte do Real Madrid, porque o Real Madrid veio à luz com uma defesa muito mais sólida. O Rudiger é completamente diferente do que o Asensio, ou seja, um central, um jogador muito mais completo, um jogadorzaço que acabou por anular completamente Pavlidis que fez um jogo muito mal também. Depois aqui os médios muito mais defensivos, ou seja, uma coisa é ter Tchouaméni e Bellingham, que é um jogador mais ofensivo, para ter aqui Tchouaméni e Camavinga, ou seja, basicamente criou ali um muro à frente da defesa do Real Madrid, e isto leva aqui para outro capítulo, ou seja, houve respeito de parte a parte, e as duas equipas, o Benfica entrou melhor, o Real Madrid acabou melhor a primeira parte, mas basicamente parece-me que a estratégia do Benfica foi sempre jogar pelo seguro, não dar muitas oportunidades, não perder muitas bolas, não criar aqui grandes desequilíbrios, e isso, por um lado, não permitiu um grande número de oportunidades ao Real Madrid, por um lado permitiu dividir o jogo até certa altura, por outro lado também retirou aqui alguma capacidade ofensiva e não se criou aqui muitas oportunidades também por parte do Benfica. Mas vamos passar aqui à análise à equipa que o Benfica lançou, que o Mourinho lançou, para tentarmos perceber ainda melhor o que é que acabou por acontecer no jogo. O Benfica encarou este jogo com praticamente o 11 que tem sido aqui nas últimas jornadas, aqui com o regresso do Auschwitz e do Dedic comparado aqui com o último jogo, mas eu diria que acaba por ter sido um jogo em que o Benfica poderia ter sonhado um pouco mais. Isto, eu até acredito que o Real Madrid é uma equipa pragmática, não é uma equipa que tem um grande futebol, tem grandes jogadores, é completamente diferente, mas não tem aqui um futebol super apelativo e muitas das vezes baixou linhas, esperou pelo Benfica, deu espaço para o Benfica andar ali de volta da grande área, mas nunca permitiu aqui grandes oportunidades ao Benfica. Depois o Benfica acabou por ter ali uma ou duas, por Prestiani, por exemplo, que podia ter encostado a bola para a baliza e não foi feliz, o próprio remate do Washington ainda na primeira parte e o Courtois faz uma defesa também muito boa, e o Benfica não criou muito, mas a equipa que apresentou também foi um bocadinho nesse sentido, ou seja, Trubin na baliza, Dedic, Araújo, Otamendi e Dal aqui nada a dizer, diria que fizeram aqui um bom jogo. Aqui o Dedic não fez um jogo tão competente, fez um ótimo, ou seja, fez um bom jogo, fez um jogo para quem esteve ausente durante algum tempo, fez um bom jogo, mas não fez um jogo de encher o olho como fez naquele dia também frente a Vinícius Júnior. Tomás Araújo fez aqui um belo jogo também, muitos passos por dentro e desbloqueou ali muitas saídas de bola. Depois aqui o meio campo é que já não conseguiu encaixar tão bem, ou seja, Auschwitz e Barreiro hoje foram demasiado pragmáticos a meu ver, ou seja, o Auschwitz ainda tentou algumas vezes chegar à frente, mas o Barreiro então enervou o estádio muitas das vezes, ou seja, o jogador muitos passos para o lado, muitos passos para trás, houve várias situações em que chegou ali a ser até meio que apupado pelo próprio estádio, porque tinha colegas à frente, ou seja, tinha aqui o Rafa Silva, tinha aqui Prestiani, tinha aqui Sheldrop, às vezes Pavlidis à sua frente com linha de passe disponível e acabou por pisar a bola e voltar para trás. E eu acho que a estratégia era um bocadinho essa, não que o
correr riscos, não arriscar, mas Barreiro levou isso demasiado à letra e diria que hoje faz aqui um jogo pouco conseguido. Depois o Rafa claramente não tem andamento ainda para esta vida, ou seja, fez um jogo também algo ingrato, muita luta, muita procura de bola no espaço, a tentar esticar, mas acabou por perder muitas bolas, acabou por falhar muitos passes, não teve aqui um dia muito feliz. Sheldrop e Prestiani a mesma coisa, Prestiani ainda conseguiu estar aqui em alguns lances de perigo, Sheldrop teve mais dificuldades, mas hoje também apanhou o Alexander Arnold pela frente, que é completamente diferente do jogo de há 15 dias atrás, e aqui cria-lhe dificuldades, e o Pavlidis fez mais um jogo para esquecer. Ele que tinha estado aqui bem no jogo anterior, acabou por vir aqui mais uma vez complicar uma exibição que não era já fácil, até porque o Rudiger e o Huyssen, ou Ossen como se diz, ou Alsen, não sei muito bem aquilo se lê, mas acho que é Alsen por aí que se lê, mas não só a dupla era mais forte do que a dupla anterior que o Benfica tinha apanhado, mas Pavlidis teve um jogo muito, muito ao lado. Não remata, não conseguiu ter aqui muitas ações positivas no jogo, e o Benfica já vinha com uma atitude mais pragmática, e com a falta de inspiração daqui de 2, 3 elementos foi o suficiente para que não conseguisse então estar bem no jogo. Depois aqui há o resto, ou seja, e o resto é o quê? Parece-me que o Benfica fez uma boa primeira parte, uma primeira parte equilibrada de parte a parte. Trubin a fazer aqui uma grande exibição na reta final da primeira parte, a salvar ali o Benfica em mais do que uma ocasião, mas depois também me parece que o Benfica na segunda parte até entra com vontade, entra mais uma vez a carregar em cima do Real Madrid, mas depois um gol incrível de Vinícius Júnior numa dessas saídas mais arriscadas do Benfica. O Benfica acaba por perder a bola, dá a transição do adversário, mas o futebol faz de erros e de gols, portanto isso acaba por ser normal. Mas uma das poucas vezes que o Benfica errou no jogo, o facto é que o Vinícius aproveitou e faz um grande gol. Depois o jogo para, obviamente, eu estava lá, é incrível como o jogador é odiado por quase todo o mundo do futebol, é incrível como o Vinícius é um bom jogador, tem qualidade para ser muito mais, já esteve nomeado e na antecâmara de ser o melhor do mundo, mas nunca o vai ser. Eu lamento imenso, nunca o vai ser, não é classe mundial, não tem mentalidade disso, enquanto por exemplo o Neymar também tinha uma mentalidade de festarolas, mas era um jogador que dentro do campo dava tudo e tem números incríveis. O Vinícius não só não tem esses números, como acaba por ter uma atitude desprezível, lamento imenso, uma atitude desprezível, constante provocação das bancadas. Quem o visse, se calhar nem se dizia que é um jogador que tem sido rejeitado a nível de todos os prémios. Não, quem o visse dizia que joga na Seleção do Brasil, que ganha tudo e mais alguma coisa, e não é, joga na Seleção do Brasil mas não ganha nada. Quem o visse se calhar dizia que tinha dado 4 na Luz há dias atrás, portanto, e não foi. Portanto, uma moral completamente desmedida para o talento que tem. É uma pena, mas é o que é, e acabou por criar aqui um ambiente que obviamente ele já sabia que ia criar, depois sempre a fazer queixinhas ao árbitro, virava-se para trás, provocava outra vez, já se sabia que ele quis destabilizar e conseguiu. Ou seja, a Luz, que até tinha estado a cantar e até tinha estado a apoiar a equipa, acabou por passar mais tempo a assobiar o Vinícius e o Mbappé do que propriamente a apoiar o Benfica, e isso acabou por desconcentrar. Foi uma pausa grande, quebrou muito, foi o gol do Real Madrid e quebrou muito a equipa do Benfica. Depois também aqui a questão da arbitragem, realmente imenso, mas Fede Valverde dá um soco em Dal, completamente visível, tem que ser expulso. O árbitro assume que não tenha visto, tem que ir ao VAR, tem que ser expulso, lamento imenso. E depois aqui também o próprio Vinícius Júnior já tinha amarelo depois de criar aquela confusão que ele foi, ele não levou amarelo porque realmente estava a ser provocador, levou amarelo e bem, foi mais vezes e não levou amarelo, também podia ter levado, mas há um lance em que ele corta do Rios quando vai atirar a baliza e ele faz falta, é um lance de atirar a baliza, tem que levar o segundo amarelo, tem que ser expulso e não o foi. Portanto, a arbitragem acaba por ter aqui alguma influência também no resultado, mas é o que é. Agora, a nível estatístico, é óbvio que hoje não foi um jogo em nada parecido com aquele que tivemos há uns dias atrás. E prova disso é aqui este gráfico de estatísticas da Goalpoint, em que, por exemplo, nós olhamos para aqui e o Real Madrid foi superior em toda a linha. Eu diria que este é daqueles jogos que as estatísticas não dizem assim tanto o que acabou por acontecer lá dentro do campo. E eu diria isso porque, por exemplo, a primeira parte, quem olha para isto diz que o Real Madrid foi superior em toda a linha. E eu acho que o Real Madrid foi superior, ou seja, eu acho que, por exemplo, se fosse um empate hoje, 1-1, ou um 0-0, não escandalizava ninguém, porque não houve assim um número de oportunidades gigantesco de parte a parte, mas eu diria também que se houvesse um vencedor, eventualmente seria aqui o Real Madrid, porque efetivamente criou mais, teve mais oportunidades flagrantes, e na segunda parte então acabou por estar por cima. Mas, de qualquer das formas, o Benfica tem que resolver aqui um problema rápido,
que é o da finalização. Pavlidis não está num bom momento, não está a contribuir para a equipa, tem Ivanovic que o treinador parece que não acredita e tem Anísio que tem entrado e tem entrado bem. Ok, joga Pavlidis, é o da confiança do treinador, está tudo certo. Quando está mal, tem que sair, não pode estar a prolongar até ao fim como aconteceu hoje. Outro aspecto é o aspecto de atirar à baliza e muitas das vezes o Benfica estava a perder já 1-0 e houve muita cerimónia. Há lances em que o Benfica começa em tabelas da esquerda para a direita e a bola vai de um lado ao outro sem que ninguém remata a baliza em cima e muitas das vezes dentro da grande área, ou seja, há que arriscar, especialmente quando se está a perder 1-0, aí há que arriscar, porque ir com um empate para Madrid é meio caminho andado para estar mais confortável, nem que seja com 11 a defender e partir em transições, que o Benfica tem jogadores para dar e para vender em transições. Ir agora a perder eventualmente vai fazer com que o Benfica arrisque e vamos ver como é que vai acontecer, mas ficou mais uma vez claro que o Real Madrid tem grandes jogadores, mas não tem uma equipa enorme no sentido de jogo coletivo, ou seja, não jogam para impressionar. E em casa do Real Madrid vai ser muito mais difícil, mas vai depender da entrada do Benfica, vai depender se o Benfica consegue marcar ou não e não pode haver tanta cerimónia para atirar à baliza. A nível da MVP, pelos golos que evitou, acho que acaba por ser justo para Anatoly Trubin, ele que no último jogo tinha tido ali um lance infeliz, acabou por dar ali um frango nos Açores com o Santa Clara, já não o fazia há muito tempo, tenho dito isso aqui muitas vezes, ele está muito mais seguro, ele volta e meia facilitava, tinha ali golos que o deixavam mal na fotografia, ele já não tinha disso há muito tempo, teve nos Açores, acontece, um aqui ou lá, isso acontece a todos, hoje voltou a estar muito bem e a ser decisivo, inclusive para o Benfica ir empatado para o intervalo, que era um bom resultado para o Benfica, portanto, eu acho que acaba por ser justo. Se não fosse o Trubin, eu diria que, por exemplo, um dos centrais, Otamendi ou Tomás Araújo, acabava por ser também igualmente justo e acho que estaria entre esses três jogadores, Trubin, Otamendi e Tomás Araújo. Digam-me aí nos comentários quais é que vocês poderiam escolher. Por fim, não há aqui muito mais a acrescentar. O Benfica, acho que fica aquela sensação que o Benfica podia ter sacado aqui pelo menos um empate, não sacou, vai com 1-0, já sabia que era muito difícil passar esta eliminatória, é o que é, não acho que fique de todo a ideia de que é impossível fazer um gol em Madrid, acho que é possível fazer um gol em Madrid. O Real Madrid não está a fazer uma temporada enorme, mas já sabemos que é muito pragmático, é uma equipa que precisa de muito poucas oportunidades, enquanto o Benfica vai lá acima muitas vezes e anda ali de volta e para criar uma oportunidade demora muito tempo. O Real Madrid precisa de meia oportunidade para fazer gol, porque depois tem executantes com uma capacidade técnica incrível que de um momento para o outro acabam por resolver. De qualquer das formas, há que manter aqui alguma esperança, porque se entrarmos bem, se fizermos um gol cedo, se igualarmos a eliminatória cedo, depois o Benfica poderá, mesmo que sem Mourinho no banco, porque acabou por ser expulso, diria que o Benfica poderá então disputar a eliminatória em Madrid, embora seja muito complicado. Já sabem, se quiserem juntar-se aqui à comunidade do WhatsApp, aqui a comunidade do canal, está aí por baixo, ou seja, têm lá indicações, giveaways, sondagens, têm tudo ao longo do dia também, está aí o link na descrição e subscrevam o canal se ainda não se subscreveram, para comentarem aí em baixo, para falarem comigo no fim de cada vídeo. Até breve.